Graças a Deus, que Deus continue abençoando os irmãos. Vamos ler em 1 Pedro, para o culto de hoje, amados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, está escrito: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Bondoso Deus e Pai Celestial, te agradeço, ó Deus, por tua palavra, ó Pai, por mais esse momento em sua presença, Senhor. Peço perdão de minhas falhas, que são muitas, Senhor. Peço pelos meus irmãos, Senhor. Ajude, ó Deus, aqueles que são sinceros de coração, Deus. Aqueles que têm procurado viver uma vida cristã, Senhor. A essas pessoas eu tenho orado, ó Deus. E para aqueles que têm ouvido a Tua palavra, Senhor, que ainda não têm se convertido, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, tratar com cada uma dessas pessoas, ó Deus. Se for um eleito do Senhor, ó Pai, que eles venham aceitar a Tua palavra, ó Deus. Que a humildade do Senhor possa estar no coração de cada uma dessas pessoas. Apresento cada enfermo nesse momento, cada necessitado, Senhor. Aqueles, ó Deus, que porventura foram desenganados dos médicos, Senhor, que o Senhor possa restaurá-los, Senhor. Porque o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. O ensinador dos ensinadores, ó Deus. Tu é tudo que nós precisamos, ó Pai. Pedimos que o Senhor tome esse culto em suas mãos e te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, está escrito que, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, existem duas sementes. Uma dessas sementes ela é corruptível e a outra é incorruptível. É aqui onde Pedro está nos dizendo. E existem duas noivas. Existe a noiva de Cristo e a noiva do anticristo. Então essas duas noivas estão em formação nesse momento. Estão sendo formadas. A de Cristo e a do anticristo. E qual que é a diferença dessas duas noivas? A diferença é mínima. A diferença é tão pequena que você não consegue decifrar. A diferença é tão pequena, amados, que somente pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Cristo, você vai saber qual é o espírito do anticristo. Porque esse espírito está reinando sobre a semente da desobediência. E muitas vezes a pessoa não sabe que tipo de semente ela é. Que tipo de semente ela é. De onde ela veio. Qual é a natureza dela. Eu me recordo uma vez, falando sobre a minha pessoa, assim que eu conheci a mensagem, assim que eu comecei a entender um pouco o que era esse trabalho maravilhoso, esse corpo de Cristo aqui na Terra, é lógico que o Espírito ainda não era um Espírito convertido. Uma certa noite eu estava dormindo, eu tive um sonho que era praticamente uma visão. Até hoje eu não sei se foi uma visão ou se foi um sonho, de tão real que era. E nesse sonho, vamos dizer assim, eu estava em uma festa, em um tipo de um ginásio, e ali estávamos jogando, brincando, essas coisas que o mundo nos oferece, né? E ali jogando bola naquele estádio, acredito eu.
E de repente eu consegui ver um lado cantando somente crer, e eu no meio daqueles ímpios. Me bateu um temor tão grande, aquele desespero tão grande, e algo disse dentro de mim: os irmãos estão reunidos nesse momento, e você está nesse lugar, você não está onde os irmãos estão. Eu acordei suado, de gritos, porque eu não queria estar aonde Deus não estava. Não me recordo se eu cheguei a comentar isso com os irmãos. Quando, nos dias de culto, se você sentir vontade de ir num determinado lugar, se você sentir falta de ir num lugar, e esse lugar não é a casa de Deus, e você sabe que é um dia de culto, e você diz: hoje eu não vou na igreja, porque hoje eu tenho uma festinha para ir, hoje eu tenho algo diferente para fazer. Então, amados, inconscientemente você está dizendo: eu descobri um lugar melhor do que na casa de Deus. Já pensou você descobrir um lugar onde você se sente melhor do que na casa de Deus? Eu descobri um lugar melhor para ir, que é dia de culto. Você não quis estar na presença de Deus. Nós vamos falar sobre a noiva, a palavra. Você não quis estar na presença de Deus, preferiu certas companhias. Você está dizendo: eu arrumei ou encontrei um lugar melhor para ir. Então, sem perceber, você adquiriu um espírito contrário ao espírito que estava em Davi. Quando Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não queria estar em outro lugar. Ele queria estar na casa do Senhor. Aí você descobriu um lugar melhor para você ir. É um lugar onde Deus não está e você achou melhor. Quando você se sentir nessas condições, é melhor você começar a orar e buscar a Deus mais e mais. Você está distante de Deus. Então se aproximou algo de você contrário à palavra de Deus, e esse ser, ele despertou em você uma vontade de estar ao lado dele e não do lado de Cristo. E isso acontece tanto com as pessoas na igreja, quanto as pessoas que deixam a igreja para frequentar uma outra, porque ela foi enganada, ela está sentindo uma falsa presença. E Deus está aqui hoje para despertar em você aquela presença dele. Aquilo já está em nós, mas precisa ser despertado. Mas aí a pessoa chega a um tempo que ela não sente mais essa vontade, esse desejo de estar na presença de Deus. Observa a tua vida. No começo, quando você aceitou a mensagem, tudo o que você queria era ouvir os cultos. Hoje você não se sente bem mais ouvindo as pregações. Isso faz parte do mundo religioso. Mas o espírito que estava em Abraão, o irmão Bruno diz que quanto mais o tempo passava, mais interessado ele ficava na palavra, mais forte ele se tornava, porque o espírito que estava nele era o espírito de Cristo nele. E vocês observam que existe um povo hoje que são chamadas de semente de Abraão. São filhos de Abraão. É porque tem as mesmas necessidades que Abraão teve. A mesma vontade que estava em Abraão.
porque somos da mesma natureza, a mesma espécie. Então aqui onde Pedro está nos dizendo, sendo de novo gerados. Observe que a pessoa já foi gerada antes. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então vocês observam que tem dois seres aqui, tem dois povos aqui, duas igrejas aqui, duas noivas aqui. Uma é gerada da semente corruptível, é aquela que se corrompe, aquela que se acaba. Mas existe outra que será gerada da semente incorruptível. Essa é a noiva de Cristo. Essa é a noiva palavra. Que o William Branham tem sempre dito que existe uma noiva, existe a noiva palavra, existe a noiva de Cristo e a noiva do anticristo. E a noiva do anticristo e a noiva de Cristo estão se alimentando da mesma palavra, do mesmo maná. Em Tiago capítulo 1, versículo 18, está escrito: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então observa que existe uma noiva gerada pela palavra. E a palavra de Deus é a verdade. Tua palavra é a verdade, Senhor. A palavra de Deus é a verdade. Para os filhos de Deus. Para aqueles que não são filhos, a palavra de Deus vai ser sempre uma mentira. Existe uma noiva, irmãos. Tenha isso em mente. E se você faz parte dessa noiva, você vai sentir necessidade de estar onde Deus está. Analise a situação. Deus está presente e você não quer estar na presença dele. Não é preciso falar para a noiva palavra. Não é preciso falar para ela o que ela precisa fazer. Por que não precisa dizer a ela? Porque ela é a noiva palavra. Ela é parte da palavra. Eva era parte de Adão. Por mais que Satanás tentasse destruí-la, por mais que Satanás tentasse destruí-la, ele não iria conseguir, porque ela era parte de Adão. Ela era parte da costela de Adão. Ela era carne da carne de Adão. Satanás fez com que ela adulterasse, fez com que acontecesse tudo para que aquele corpo, para que aquele ser, aquela esposa de Adão se acabasse. Mas por ser parte de Adão, Adão se entregou por ela e resgatou-la. E a resgatou com ele. Então, por mais que Satanás tenta fazer algo com você hoje, você é parte do segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando saiu dele água e sangue na cruz, ali estava saindo eu e você. Você estava sendo representado ali, da mesma forma que você já estava em Deus antes. Você estava agora no Filho de Deus, você estava no segundo Adão, da mesma forma que Eva estava no primeiro Adão. Por mais que Satanás tenta destruí-lo, acabar com você, destruir essa noiva, palavra, ele não irá conseguir, porque você estava no segundo Adão. Não tem como, vocês serão restaurados
Mas as nossas atitudes hoje com a palavra de Deus, isso prova se estávamos nele ou não. Quando não sentimos necessidade de estar aonde a palavra de Deus está, isso está refletindo aonde você estava. Os filhos de Deus, eles se reúnem, eles sentem necessidade. O William Branham diz que os filhos de Deus, eles não vêem o momento da igreja abrir, para que eles estejam juntos, reunidos em um só propósito. Então, existe a noiva de Cristo e a noiva do anticristo. Existe a noiva, a palavra, e a noiva que não é a palavra. Na mensagem, o quarto selo, o irmão Branham nos diz: o misterioso cavaleiro, observe o que ele fez agora. Se opôs, recusou-se a se arrepender e voltar à palavra sangue original. Ele recusou-se a voltar à palavra sangue original. A palavra se tornou sangue e carne. Ele está vendo? Ele se recusou a voltar a ela, a palavra. É anticristo, a verdadeira noiva palavra. A verdadeira noiva palavra é contra. Ele faz oposição à verdadeira noiva palavra. Tome sua própria noiva. Ele toma sua própria noiva. Ele faz oposição a esta noiva verdadeira. E toma sua própria noiva. E atrás a si numa forma de religião, chamada credo e dogma. Está vendo? E agora, vendo-a, a santa noiva, ele é contra ela. Mas ele forma sua própria noiva, chamada de anticristo, por meio de um ensinamento de anticristo, que é contrário a Cristo. É um ensinamento de anticristo que é contrário a Cristo. Aí, quando nós dizemos que é o contrário a Cristo, a pessoa já pensa, então é uma mensagem, é uma pregação totalmente diferente. É uma pregação, se é contrário, é uma pregação totalmente torta. Meu irmão, não é uma pregação totalmente torta. É uma pregação idêntica àquela que você está ouvindo. Porque a noiva de Cristo e a noiva do anticristo estão assentadas juntas, comendo do mesmo maná. Comendo do mesmo maná. Qual é a diferença entre elas? É que uma é a noiva palavra. Por que a palavra? Porque ela já estava com Deus antes. Ela já foi ordenada. A noiva palavra, ela já saiu de Deus ordenada. E a noiva que não é a palavra, ela está sentada junto com você, tendo um entendimento contrário do entendimento da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela acha que está certo. Porque você observa que o que Satanás usou para enganar a primeira igreja foi muito pouco. Ele usou muita verdade ali. E hoje, onde a doutrina está sendo pregada, tem muita verdade ali. A verdade está sendo pregada. Mas quando a palavra sai da boca do pastor, sai da boca daquele que está pregando para a igreja, pregando para a noiva a palavra, a
do anticristo, ela vai captar aquilo de uma forma deturpada, de uma forma errada. E quando ela capta aquilo, ela vai achar que aquilo está certo e começa a discutir, começa a perseguir a noiva, a palavra. Muitas vezes ela deixa até o local da congregação, porque ela não suporta estar onde a noiva, a palavra, está. Tudo que é pregado para ela é perseguição. Tudo que está sendo pregado para ela é perseguição. E Satanás, quando usa esses instrumentos dele, esse instrumento chamado noiva, chamado igreja, porque as pessoas são instrumentos de Satanás, da mesma forma que a noiva, a palavra, é instrumento de Cristo. Então Satanás ele vai usar alguns instrumentos dele. Aí aquela pessoa que não tem a revelação, ela vai achar que você não gosta dela. Olha, eu acho que nem de mim ele gosta. É porque tudo que você prega, a pessoa pensa que você está pregando para ela. Não é isso, é que ela já rejeitou a palavra. E a palavra ela está aqui para nós. Estou me incluindo nisso. Ela está aqui para nos corrigir. O amor de Deus está aqui para nos corrigir. O amor de Deus é corretivo. O irmão Branham diz que não existe amor substituto. A mulher ela troca o marido por outro, mas não existe amor substituto. Não existe dois amores. Existe um amor e existe algo pervertido ali que você pensa que é o real, que é a realidade da palavra. Mensagem 2 de Parque, o irmão Branham diz: a palavra tem de dar à luz a igreja noiva palavra. Olha o que o mensageiro está dizendo. A palavra tem de dar à luz a igreja noiva palavra. Amados, é noiva palavra porque ela só se alimenta da palavra. Ela sente falta da palavra. Ela é parte da palavra. Então não adianta você vir com o evangelho, com a doutrina da mensagem torcida, por mais que tenha pouco fermento, por mais que tenha uma vírgula, uma vogal ou uma consoante faltando ali, ela é a noiva palavra. Ela vai sentir que está faltando algo. Não precisa alguém chegar e falar assim: fulano, sai desse lugar. Não, a noiva palavra, ela sabe aonde ela está se alimentando. Tudo que um pregador tem que fazer é se colocar na mão de Deus, porque Deus é a palavra. Então, quando estamos falando da noiva palavra, estamos falando de uma noiva que vai se alimentar de Deus mesmo. Ela vai se alimentar da palavra de Deus mesmo. Não tem como ela ser enganada, porque ela é a palavra, ela é a noiva palavra, ela é parte da palavra. Meus amigos, se você é parte da palavra, não tem como Satanás enganar você. Mas para isso você tem que estar debaixo de uma ordem de Deus. Deus enviou homens para pregar o Evangelho. Deus selecionou homens para pregar o Evangelho. Não é porque a pessoa disse: eu senti um chamado de Deus e vou pregar o Evangelho. Deus não age assim. Deus tem pessoas separadas para pregar o Evangelho. Paulo disse: eu, Paulo, apóstolo do Senhor, pela vontade de Deus. Então, amados, um pastor, ele tem que estar à frente de uma igreja pela vontade de Deus. Não é pela vontade dele. Muitas vezes, pela vontade do pastor, ele nem queria estar naquele dia de trás do púlpito. Muitas vezes eu me esfriei, senti aquela vontade de não estar atrás do púlpito, aquela vontade de não pregar, como senti essa vontade de não pregar hoje.
Falei para minha mulher, estou sem motivação. É isso que Satanás quer fazer. Mas quando você para e sabe que existe uma noiva palavra que precisa se alimentar da palavra de Deus, você joga fora toda aquela falta de vontade que estava em você. Você joga por terra toda aquela falta de iniciativa que estava em você. Aí você se coloca à disposição de Deus e diz: Senhor, eu não sei o que eu vou falar para os irmãos. Mas uma coisa eu sei, ó Pai, eles precisam se alimentar da palavra do Senhor. Porque eles são partes de sua palavra. Então eu estou aqui para falar para pessoas que são parte da palavra de Deus. Eu não tenho compromisso nenhum compromisso com aqueles que não têm obrigação ou necessidade de estar na presença de Deus. Eu estou aqui para aqueles que têm necessidade de Deus, que sentem a falta de Deus. Aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus porque estão acostumados, eu não estou aqui por essas pessoas. Se for para me pregar a palavra somente para um casal, ou dois, ou só para minha família, eu continuarei pregando. Mas para aqueles que estão acostumados, eu peço para vocês orar a Deus. Vocês deixaram de sentir a presença de Deus. Satanás está aqui para deixar o céu menos atraente, deixar a palavra menos atraente. Ele está aqui para tirar você da palavra de Deus. Ele vai oferecer coisas boas aí fora para você. Ele vai deixar o inferno mais atraente para você. O que você pensa que é o inferno? O inferno é todas essas coisas bonitas que você vê aí fora. O que é o inferno? Aquela moça bonita que você está vendo aí fora. Aquele carro bonito que você está desejando. Esse desejo tem que estar na palavra de Deus. Mas nós usamos esse desejo para outras coisas. Por que as pessoas elas procuram estádio de futebol, esses shows de rock, música? É porque elas querem usar, elas querem sentir elas têm uma necessidade, uma vontade, e elas não sabem essa vontade, o motivo dessa vontade. O profeta diz que Deus colocou essa vontade, esse desejo no coração do cristão, para que ele possa estar na presença de Deus. E Satanás veio e perverteu aquilo. Aí você está usando aquilo para outra coisa. A necessidade que Deus tem posto no coração do homem não é para o mundo, é para a palavra. A sede é para a palavra, a fome é para a palavra. Satanás está deixando o inferno mais atraente e o céu menos atraente, e uma pregação menos atraente. Mas a pregação de Satanás, ela é muito atraente. Observa, defuntas floridas. Mas a noiva palavra, ela necessita da palavra. Ela precisa disso. A igreja tem que ser dada à luz dela, uma noiva para Cristo. Aqueles que adormeceram em todas as eras formarão essa noiva que sai na palavra, e que eles saíram também como dos seus pés vindo à sua cabeça. Houve um crescimento, houve um começo da igreja. Como que a igreja começou? Os pés da igreja começou na era de Paulo e veio crescendo no decorrer das eras. Amados, estamos na era da cabeça. Então, se estamos na era da cabeça ou na era da mente,
É a era onde Deus precisa descer para ter um controle do corpo. O controle do corpo. Quando Deus desce no controle, tem que haver uma mudança. Tem que haver uma necessidade. Se Deus está no controle, você vai perder o interesse sobre tudo que está em sua volta. Você terá um olho batizado com o Espírito Santo. Você terá uma língua batizada com o Espírito Santo. Você terá um corpo batizado com o Espírito Santo. Porque agora Deus está no controle. Deus está no controle. Você terá um corpo agora batizado com o Espírito Santo. E um corpo com o Espírito Santo, uma irmã não coloca shorts. Um corpo com o Espírito Santo, uma irmã não corta seu cabelo. Um corpo com o Espírito Santo, uma cabeça com o Espírito Santo, uma irmã não vai usar maquiagem, pode arroz. Por que não vai usar? Porque agora Deus está morando ali. Toda a necessidade que você tinha para esse mundo, essas coisas morreram. Tudo que tinha, que você fazia, que você gostava, hoje você não faz mais. A nova palavra, ela não precisa chegar no pastor para ficar fazendo certas perguntas. Será que isso está certo, irmão? Será que se eu fizer assim ou assim, será que está correto fazer isso? Será que está correto cortar meu cabelo? Será que está correto ter amizade com o ímpio? Você não vai fazer essas perguntas primárias. Você não vai fazer essas perguntas de primeiro ano, primeira série de escola. Porque agora você está numa faculdade espiritual. Existe uma mente de um ser eterno, um ser santo sobre você. É por isso que a palavra diz: seja santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Existe um ser santo, e aonde esse ser santo está, toda necessidade desse mundo tem que sair. Então, se você está sentindo necessidade de alguma coisa que não seja a palavra de Deus, eu recomendo a você a dobrar seu joelho e orar. Eu recomendo a você fazer um exame de consciência, porque existe algo rompendo a sua mente. Você pode não ser aquela semente corruptível que Satanás vai corroendo, vai deteriorando. Você é uma semente incorruptível, mas por se afastar do sol, o seu corpo começa a esfriar. Você não está sentindo mais o calor do Espírito. Mas quando você começa a se aproximar novamente do sol da justiça, o calor desse sol começa a matar, começa a derrubar todos esses parasitas que estão em você. Aí você agora está renovado. Seja renovado, seja transformados. Transformai-vos. Estamos aqui para uma transformação. E essa transformação, eu quero que vocês entendam que é somente a noiva palavra receberá essa transformação. Somente ela. Outras noivas, não, só existe duas. A noiva palavra e a noiva que não é a palavra. Muito triste isso. Se somos parte da palavra de Deus, amados, não tem ninguém que tira você da presença dele.
Não tem nada que vai fazer com que você não sinta o calor do Espírito em você. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, o irmão Branham disse nessa mensagem, ele disse: o Espírito Santo é o profeta desta hora. Espera aí, mas o profeta dessa hora não era William Branham? O Espírito Santo é o profeta. O Espírito de profecia é Deus. Quem dá profecia é Deus. O irmão Branham nos explicou algumas coisas. Ele diz que Deus está usando as cordas vocais dele. Então não era o William Branham que dava profecia. É importante você entender isso. Da mesma forma que não era Jesus que falava. Não era o William Branham que dava profecia. Deus falava e ele repetia. Chegou um momento de Deus falar e o profeta teve que ficar quieto. Ele teve que ficar quieto. Porque o profeta precisava dar a profecia. E o vaso tinha que repetir a voz de Deus. A voz de Deus nesses últimos dias tinha que ecoar através das cordas vocais de um homem. Irmãos, existe a voz de Deus numa igreja. Da mesma forma que foi com o William Branham, tem que ser com os pastores da mensagem. Então o que tem que acontecer com esses pregadores da mensagem? Eles têm que se render. Porque se estamos falando de uma noiva palavra, a noiva palavra, ela só pode se alimentar da palavra. Correto? Somente da palavra. Mas para que ela possa se alimentar da palavra, aquele vaso, aquele pastor, aquele bispo, reverendo, como as pessoas querem chamar, aquele homem que está à frente de um trabalho, ele tem que ser apenas as cordas vocais de Deus. Ele tem que esperar o momento certo de falar. Você não precisa chegar para a noiva a palavra hoje e falar o que ela precisa fazer na igreja. Ela sabe a obrigação dela. Ela sabe se ela faz parte desse corpo seleto. Se ela é noiva a palavra, ela sabe a obrigação dela. A noiva do anticristo também sabe a obrigação dela. Mas ela não faz. Mas a noiva palavra cumpre todos os requisitos que Deus ordenou. Somente ela. Então, voltando aqui, o irmão Branham diz que o Espírito Santo é o profeta desta hora. Ele está vindicando sua palavra, provando-a. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Moisés. Observa. O profeta então não era Moisés. Olha onde o mensageiro está te levando. O Espírito Santo era o profeta da hora de Moisés. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Micaías. O qual escreveu a palavra. Vem e confirma a palavra. Então Deus escreveu a palavra. Ele vem para confirmar a palavra que ele escreveu. Então o homem vai repetir aquilo que aquele que escreveu a palavra veio fazer. Deus vai usar as cordas vocais desse homem. Irmãos, é o único meio
Está entendendo? É o único meio da noiva palavra se purificar. É o único meio da noiva palavra se limpar. É se quem estiver levando a palavra e estiver ecoando a palavra de Deus. Tudo que Deus fez, precisava fazer, Ele fez através de Jesus. E a palavra santificou um povo para que esse Deus Santo pudesse vir, para que essa palavra pudesse ser contínua, para que Deus pudesse dar continuidade em sua palavra. Porque existe um povo que não aceitarão uma palavra misturada. Olha a necessidade, olha a dificuldade, a necessidade e a dificuldade que fica um pregador. Existe um povo que não pode se alimentar de uma palavra misturada. Então, se aquele homem não estiver nas mãos de Deus, não estiver na doutrina, jamais aquele povo irá se salvar, porque a comida, o alimento está misturado. Tem fermento ali. Pensa na Santa Ceia. Tem fermento no pão da Santa Ceia? Não, senhores. Se não tem fermento no pão da Santa Ceia, estamos falando da palavra. O pão é a palavra. Se não tem fermento no pão da Santa Ceia, não pode ter fermento naqueles que vão comer do pão. O fermento é o pecado. Não pode ter fermento naqueles que vão participar da Santa Ceia. É por isso que sempre quando vocês saírem da casa de vocês, não somente no dia da Santa Ceia, toda vez que você vem na igreja, toda vez que você abre uma mensagem para ler, você está comendo pão. Então o que você tem que fazer? Você tem que dobrar o seu joelho e orar a Deus. Reserva um tempo. Você vai ler sua mensagem, tira 10 minutinhos, tira 5 minutinhos, vai orar a Deus, pedir entendimento, vai se purificar, porque agora você vai se alimentar da palavra, você vai se alimentar do pão. Só se salvarão, amados, aqueles que não tiverem fermento espiritual em seus corpos. A Santa Ceia é um tipo. Como que você vai tomar a Santa Ceia com Jesus? Se você não estiver apto para tomar dela aqui, como que você vai tomar do outro lado? Então as coisas são em tipos. Usa a Santa Ceia como um tipo. Se eu não estou pronto para tomar a Santa Ceia aqui, como que eu vou tomar do outro lado? Você chega na igreja. Antigamente as pessoas chegavam na igreja, elas chegavam com um tempo na igreja, elas vinham no altar, elas dobravam o seu joelho, oravam a Deus, e voltavam para seu assento, e iam ler uma mensagem, ou iam ficar meditando, se preparando para se alimentar do pão. E de onde vai sair esse pão? Das cordas vocais de um homem que está atrás do púlpito. Agora, esse pão não pode ter fermento. A palavra que sai da boca de um pastor não pode ter fermento, porque existe uma noiva palavra que não tem fermento nela. Se não tem fermento, a palavra que vai sair da boca desse homem não pode ter fermento nela. Porque senão, em vez de salvar, ajudar esse povo, você estará envenenando. Por isso que entre vós há muitos doentes, Paulo diz, muitos fracos. É porque não examinaram o corpo do Senhor. Não tinha fermento lá. E eles foram com fermento. Cuidado. Foram com fermento.
Então Deus está aqui presente, amados, para nos dar um alimento sem fermento. Quando Deus enviou seu profeta, William Branham está dizendo que o Espírito Santo é o profeta desta hora. Então o Espírito Santo precisou descer com uma palavra. O alarido é uma mensagem. Ele desceu com esse alarido, com essa palavra. E essa palavra está aonde a noiva palavra está. Ela vai se alimentar de um alimento puro, de um alimento santo. Outras pessoas que não têm santidade nelas, esse alimento fará mal a elas, não fará bem algum. Estamos caminhando, amados, saindo de um mundo de pecado. Laodiceia é um mundo de pecado. Deus está aqui com uma palavra santa para tirar você para um ponto, para um local santo. A era de Laodiceia não terminou. Ela só termina quando os santos saem daqui. Primeiro Deus está preparando os seus santos através do alarido, que é uma mensagem. Quando você sair de Laodiceia, ser separado através desta mensagem, está entendendo? Através desta mensagem, Deus vai treinar um povo com essa mensagem e se dará o rapto. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, essas três coisas, mas por enquanto o alarido está tirando o povo. O alarido é a doutrina, o alarido é a mensagem, está tirando o povo. Está tirando o povo, está reunindo o povo. O povo está dentro de Laodiceia, sim. Está dentro de Laodiceia, mas acobertados com o sangue de Cristo nela. Acobertados com a palavra de Deus nela. Mas por que ela está acobertada? Porque ela está ouvindo uma palavra sem adulteração. Sem adulteração. Amém? Satanás é o Deus dessa era. Satanás enganará todos, menos aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E a estes que tiveram seus nomes escritos lá atrás, a besta, o anticristo, não conseguirá enganar essas pessoas. Por que isso? Porque essas pessoas não são pessoas comuns. São pessoas guiadas pelo Espírito de Deus. E aonde há ou está o Espírito de Deus, ali há libertação. Aí você vai ver que pessoas que andavam com você já não andam mais. Aí você vai falar assim, por que Deus tirou fulano daqui? Não, Deus te libertou dela. Você não está entendendo. Deus libertou você. Somos um povo libertos. Somos um povo separado. Irmão, foi muito bom andar com você até aqui, irmão. Mas aqui não é minha parada. Eu preciso continuar. Eles pararam pelo caminho. Eles pararam pelo caminho. E como que você continua? Não é andando, é mudando o seu entendimento através de uma doutrina limpa, de uma doutrina sem adulteração. A doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo produzirá a noiva palavra de Cristo. A doutrina do anticristo produzirá a noiva palavra do anticristo. E aonde estarão essas duas noivas? Estarão na mesma igreja. Estarão sentadas uma do lado da outra. Só que uma vai entender a palavra e a outra não vai. Aonde estão essas duas? Às vezes é marido e mulher. Um entenderá a palavra e o outro não. Um será tomado e o outro será deixado. Dois no moinho. Um será tomado e o outro será deixado. Dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Você sai com a sua mulher para fazer compra. Aí você pensa que você perdeu ela dentro do mercado. Não é que você perdeu ela. É que um será tomado e o outro será deixado. Ela entrou no banheiro, ou ele entrou no banheiro para tomar banho, e você vê que a pessoa não sai mais do banheiro. Bem,
Preciso entrar no banheiro. E a pessoa não responde mais. Aí você pensa que a pessoa morreu, teve uma parada cardíaca dentro do banheiro. E no momento que você arromba a porta, você vê que não tem mais ninguém ali. O que aconteceu? Um será tomado e o outro será deixado. Eu levei meu filho para a escola. E a diretora está dizendo que ele não saiu da escola e não está na escola. Não passou pela porta de saída. Ele não consegue sair da escola sem mim. Mas eu não o estou encontrando mais. Meu Deus, aonde está o meu filho? Diretora, aonde está meu filho? Um será tomado e o outro será deixado. Amados, que você possa trilhar o caminho da glória, o caminho do arrebatamento, ser arrebatado, ser trasladado junto com tua esposa, junto com teu esposo, junto com teus filhos. Mas tenha isso em mente, a jornada é sozinho. A jornada, quando você nasceu, você veio só. Você não vai salvar a sua esposa. Não adianta você tentar salvar ela, você não vai conseguir. Não adianta você tentar salvar o seu marido, você não vai conseguir. Não adianta você tentar salvar o seu filho, você não vai conseguir. Então o que eu devo fazer? Salve-se a ti mesmo. Salve-se a ti mesmo. Se entrega na mão de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Só que nós fazemos diferente. Nós não estamos salvos e queremos salvar alguém. Você está numa enchente, numa enxurrada. Você tem que ter alguém liderando você. Nós somos liderados pelo Espírito. E a pessoa não tem um líder sobre ela. Ela não tem aquele homem como pastor dela. Como que ele vai querer salvar a sua família se ele não está salvo? Salve-se a ti mesmo. Tem aquele ditado, salve-se quem puder. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E Deus não é mentiroso. Se Ele disse, isso tem que acontecer. Se Ele falou essas palavras, isso tem que acontecer. Para que o Filho de Deus se salva, Deus para o tempo. Deus desceu para parar o tempo. Ou você pensa que não? Que o tempo não será mais. Ele colocou um pé sobre a terra e outro sobre o mar e jurou para aquele que vive que o tempo não será mais. O tempo foi parado para que você se salve. Olha a importância que você tem para Deus. Deus parou o tempo para você. Deus parou o sol para Josué. Deus parou o tempo lá atrás. E Deus está repetindo isso hoje. Deus parou o tempo para você. Só que você está brincando de igrejeiro. Isso vai ficar caro. Quando o eleito entender que Deus parou o tempo para ele, Deus abriu o mar hoje. Lembra que nós falamos num culto passado? Que quando Deus abriu o mar para Israel passar, o mar só fechou quando o último israelita, quando o último irmão passou. E Deus veio hoje, Ele abriu o tempo, parou o tempo, tem um mar escancarado, aberto para você. Esse mar só fechará quando o último eleito entrar. Quando o último entrar. Quando você para e entende isso, existe uma noiva palavra. E por causa dessa noiva palavra, Deus desceu para parar o tempo. Porque você é mais importante do que o tempo. Você não faz parte do tempo. Você veio da eternidade. E Deus é eterno. A eternidade desceu para levar você com Ele. Deus é incompleto sem você. Deus é incompleto sem seus filhos. Deus é incompleto sem você, amados. Então, eu acredito que quando você para e começa a entender o processo de Deus, a entender o trabalho de Deus, qualquer outro lugar para você é areia movediça.
Parece lindo aos seus olhos. Mas quando o Espírito Santo está em você, o ser santo está em você, agora você é um ser santo. Você é santo porque tem um santo controlando as suas emoções. Tem um santo falando, você não vai colocar uma bermuda mais porque tem um santo ali. E você estará envergonhando a Deus, e aquilo vai doer no seu coração e você não vai conseguir fazer. Todas as suas forças acabam. Todas as suas intenções, necessidade acabam. Porque agora é a vontade de Deus sendo cumprida na sua vida. Amém, amados? Que Deus abençoe a cada um. Que Deus os guarde. Que Deus dê um domingo, uma noite abençoada e uma semana abençoada a cada um de vocês. Esse é meu desejo a cada um dos filhos de Deus. Que busque o Senhor Jesus enquanto pode achar. Busque-o com todo o seu coração. Amém? Bondoso Deus, Pai Celestial, te agradeço, Senhor, pelo culto. Agradeço pelos meus irmãos, ó Pai. Peço por cada um nesse momento, ó Deus, que ao ouvir essa pregação futuramente, ó Pai, que possam se despertar, ó Deus, e saber que eles fazem parte de um plano, que não é um plano que foi traçado agora, é um plano que foi traçado desde antes de todas as coisas, desde antes de tudo, antes que houvesse molécula, antes que houvesse átomo. O Senhor já tinha predestinado esses irmãos, o Senhor já tinha predestinado essa noiva palavra, que se alimentariam da palavra pura, que seriam santos, como o Senhor é santo, para que o Senhor possa nos levar contigo, Pai. Abençoe os irmãos, Pai, que ouvirão futuramente. Cure os enfermos, ó Pai. Visite a cada um nesse momento, ó Deus. Essa é a minha oração, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.